Eu quero, queridos, ler a palavra de Deus. Ela tem a importância máxima aqui no nosso culto, porque é o momento em que nós cremos que Deus quer mais diretamente falar conosco. Portanto, abra agora os seus ouvidos espirituais, abra também a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11, versículo 21. 2 Reis, capítulo 11, versículo 21. É o último versículo do capítulo 11, nós vamos entrar no capítulo 12 também. Diz assim a palavra de Deus. Quero que você preste bastante atenção. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. 2 Reis, capítulo 12, agora diz assim: No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Amém. Queridos, eu queria te perguntar, você já ouviu falar de Joás? Conhece Joás? Olha, impressionante esse personagem bíblico. Está na palavra de Deus, com certeza, para nos trazer uma grande lição. Quero te mostrar um pouco nessa noite quem é Joás, e com certeza a sua vida vai ser mudada. Porque Joás, como nós começamos dizendo aqui, ele tinha a idade de 7 anos, uma criança, quando o fizeram rei. Obviamente que aqui estamos falando de um contexto de monarquia, em que há uma sucessão natural dos herdeiros do rei, não é verdade? E Joás, ele foi um dos reis de Israel, assumiu o trono com 7 anos de idade. Hoje eu queria falar para você, papai, mamãe, sim, que ainda tem os seus filhos, mas para todos nós, porque vamos aprender aqui lições tremendas com a vida de Joás. Mês das crianças, conforme nós dissemos, né? E eu quero apresentar para você essa criança, Joás. Um fato curioso, queridos, Joás, ele foi criado até os 6, 7 anos no templo. Joás, quem é Joás? Ele é da linhagem real, ele é filho do rei Acasias, e sua mãe, como a palavra de Deus nos diz, era Zíbia. Só que acontece algo tremendo. O rei Jeú, ele morre, e a avó de Joás, para impedir que ele fosse sucessor ao trono, ela tenta matar todos os membros da família real, para que ela possa usurpar do poder, usurpar do reino, se tornar a rainha. Mas Deus tem os seus propósitos, e Joás, ele tinha uma tia cujo nome é Joseba. E essa tia pega aquela criança e o esconde no templo, para que ele, no momento oportuno, possa crescer e se tornar o legítimo sucessor do reino. E assim acontece. Então olha só que trama, alguém já trama contra a vida daquela criança para que ela não suba ao trono, mas Deus, com a sua provisão, manda que a sua tia cuide dele. A sua avó era a avó Atalia, que era a avó usurpadora. Enfim, queridos, aquela criança cresce ali no templo. A palavra de Deus nos dá detalhes. Aliás, se você quiser ver mais detalhes da vida de Joás, está em 2 Crônicas, no capítulo 24, a partir dos versículos 17 em diante, conta com detalhes a história de Joás. Essa criança que cresceu na igreja, vamos assim dizer. Joás, a criança que cresceu na igreja.
Mas não acaba por aí. Ele tinha um tio, e esse tio foi o seu mentor durante toda a sua infância, durante todo o seu início de reinado, mesmo depois que ele se tornou rei. Esse tio foi o responsável por reunir a liderança e colocar legitimamente, após a morte de Jeú, Joás como o rei legítimo do povo de Israel. Portanto, esse tio teve uma importância muito grande na vida de Joás. E o versículo que eu queria chamar a atenção que nós lemos é tão somente esse. Versículo 2 do capítulo 12 de 2 Reis, que diz: fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Em algumas versões diz Jeoiada, o nome do seu tio. Ele fez coisas boas, foi alguém que fez coisas maravilhosas, a palavra de Deus está nos dizendo, fez coisas retas. Eu queria pontuar duas coisas que ele fez, que a palavra de Deus nos traz relatos, que foram grandes feitos. A primeira coisa foi que ele empreendeu grandes reformas no templo. É como aquela pessoa que tem aquela gratidão por entender que ali é o seu lugar onde ele foi criado, é a sua casa. E uma das coisas que ele fez no seu reinado foi angariar recursos para investir no templo. Que coisa maravilhosa, né? Entendendo que ali era o local onde a presença de Deus se fazia. E outra coisa que ele fez, a palavra de Deus fala que ele foi fiel a Deus enquanto o seu tio viveu. Curioso. O que será que pode ter acontecido? Será que Joás foi apenas aquela criança criada com seu tio foi o seu pai, na verdade, o seu mentor, o seu conselheiro, aquele que lhe ensinou a ter o temor de Deus? O que acontece depois que esse tio morre? Porque o seu tio morreu. Queridos, tem um grande porém na história de Joás. Estava Deus me dando essa palavra, eu fico pensando em tantos filhos que hoje estão distantes dos caminhos do Senhor, criados na igreja, criados nos caminhos do Senhor. Pais, crentes, haja vista, eu já disse aqui, quando você vai às ruas fazer algum trabalho de rua, atendendo pessoas em situação de rua, a maioria das pessoas passaram pelos bancos de uma igreja, vieram de lares evangélicos, quando não são os próprios pais ou são os filhos evangélicos, ou, se é que podemos assim dizer, ex-cristãos. Talvez até continuem sendo, mas estão naquela situação. A Bíblia nos fala, queridos, que na vida de Joás aconteceu algo trágico, porque, continuando aqui na leitura, ainda quando ele assume o seu reinado, que o seu tio começa a trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor, o versículo 3 diz que tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Deixa eu explicar isso aqui para você. A palavra de Deus está dizendo, queridos, que Joás, como rei, ele teve a oportunidade de extirpar o local de idolatria, o local de culto, porque ele entendia que havia um só Deus e o seu tio assim lhe ensinava. Porém, a palavra de Deus está dizendo que ele fez muitas coisas boas, mas ele preservou, ele não tirou o local da idolatria. O povo ainda continuava indo aos lugares prestar cultos aos ídolos. A palavra de Deus chama lugares altos. Não são os lugares altos celestiais que a palavra de Deus também faz menção, não. Aqui está dizendo, nesse contexto, geograficamente falando, as montanhas, os altos montes. E Joás, ele é condescendente, ou seja, ele aceita aquela situação. Isso futuramente vai ter uma situação, uma repercussão, uma consequência terrível. Então a gente começa aqui já a ver algo que não condiz com aquilo que Deus tinha para a vida de Joás. Tudo bem, ele era uma criança quando assumiu, mas à medida que ele vai crescendo, que ele tem compreensão das coisas, ele
continua permitindo a idolatria no meio do povo de Deus. Esse relato está em 2 Reis, no capítulo 12, no versículo 3, que nós acabamos de ler. Eu quero abrir ainda a Bíblia aqui em 2 Crônicas, no capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 17, diz assim, olhe bem, porém, depois da morte de Joiada, seu tio, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Querido, sabe outra coisa que está acontecendo aqui? Joás, ele começa a dar ouvidos a maus conselhos. Eu disse que hoje seria uma palavra para as crianças, mas também para nós. Portanto, Joás, ele cede à idolatria, ou seja, ele cede aos pequenos prazeres, ele cede àquelas pequenas coisas que tiram Deus da centralidade. E agora ele começa a ouvir maus conselheiros. Ele começa a ser influenciado. Então ele permite a idolatria. Ele começa a ouvir maus conselhos. E pior, ele permite que esses mesmos conselheiros desviassem o povo de Deus. Ele permite isso. Ele tinha o poder de não permitir que tal coisa acontecesse. Mas acontece. Veja se não é assim que muitas vezes acontece em nossas vidas e nós, principalmente como pais responsáveis pela nossa casa. Permitimos que muitas coisas que tomam lugar de Deus, vamos chamar assim, que é a chamada idolatria, tenham mais proeminência do que o próprio Deus. Uma pergunta que podemos fazer, e Joás com certeza deveria fazer essa pergunta: sirvo aos deuses ou ao único Deus verdadeiro? Eu sirvo aos ídolos ou ao Deus verdadeiro? Eu dou ouvidos ao que Deus tem a me dizer ou eu ouço também os maus conselhos das pessoas? E aqui começa uma derrocada na vida de Joás. Mas tem mais. A palavra de Deus nos diz no versículo 18 de 2 Crônicas 24 que eles deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Mais adiante a palavra de Deus vai nos dizer, queridos, que Joás, esse mesmo Joás que reformou o templo, que deixou o templo como algo majestoso, suntuoso, digno da presença de Deus, pasmem, ele começa a retirar os utensílios do templo para subornar o rei da Síria. O seu reinado agora está sendo ameaçado pelo rei da Síria, um rei infinitamente, nesse contexto ainda, inferior em número, em poderio, mas Deus permite que ele seja ameaçado. Sabe o que ele faz? Em vez de recorrer ao socorro do alto, ele começa a subornar o rei da Síria. Que coisa triste! Começa a profanar o templo, de uma certa forma a gente pode assim dizer. É triste, então, mais um passo em que Joás caminha para uma derrocada, para uma grande derrota. A palavra de Deus continua nos dizendo que ele enviou profetas para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Olha que coisa, Deus no seu cuidado ainda envia profetas na vida de Joás para lhe ajudar no seu governo, na condução do reino. Eles não deram ouvidos, nem Joás deu ouvido aos profetas, nem os seus conselheiros deram ouvidos aos profetas. E pasmem agora, como se não bastasse. O afastamento de Deus leva a consequências terríveis, queridos. Queira Deus que isso jamais aconteça em nossa vida, na vida de nossos filhos. Mas a palavra de Deus nos fala algo terrível. Joás matou o profeta Zacarias. Zacarias, o profeta do seu tempo, grande profeta na palavra de Deus,
lhe dava conselhos, tentava lhe alertar do perigo que ele estava correndo com essa idolatria, com o afastamento, com a profanação do templo, mas ele não quis dar ouvido e pior, ele matou o profeta. Posso te falar mais? Não era um profeta qualquer. Esse profeta era seu primo, filho de quem? Do seu tio que o criou. Que coisa triste! Que coisa triste, queridos. Talvez você não conhecesse esse personagem bíblico. Está nas Escrituras. Ele era seu primo, primo de primeiro grau. Não precisaria ser seu primo, ele mata um profeta, mas era seu primo, que podemos chamar de irmão, porque ele era filho do seu tio Joiada, que já havia falecido. Não teve consideração nem mesmo com o profeta, nem mesmo com seu primo, nem mesmo com a memória do seu tio. Ele mata o profeta Zacarias. O versículo 21 nos diz: eles conspiraram contra ele, o profeta, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Rei, digamos aqui, Joás. Sabe o que nós aprendemos, queridos, disso tudo? Sabe o que é a lição que eu tiro? Que mesmo a palavra de Deus nos dizendo que ele fazia muitas coisas boas, como fez, que ele fazia coisas que agradavam o Senhor, Joás se afastou da presença de Deus e por isso a sua vida terminou de um jeito trágico que nós vamos ver aqui. Eu aprendo isso, que não podemos muitas vezes tomar até mesmo as decisões pelos nossos filhos. Será que deveríamos botar a culpa no seu tio, na sua tia que o criaram? Será? Imagino que não faltaram bons conselhos, tanto que ele assume o reinado diante de uma boa tutela, debaixo de uma boa mentoria. Queridos, muitas vezes os nossos filhos já estão cheios de conselhos, cheios de palavras boas, já estão cheios de tanta coisa que a gente fala para eles. Mas eles precisam ver em nós que nós não nos afastamos da presença do Senhor, que nós continuamos firmes na presença do Senhor, porque é essa mensagem que vai ficar. Infelizmente, Joás não teve em seu tio esse exemplo, ou melhor, ele viu em seu tio esse exemplo, mas não tomou para si esse exemplo, o que nos mostra que muitas vezes apenas bons conselhos não vão adiantar para que os nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. Como é costumeiro dizer, muitas vezes vai valer mais o nosso exemplo de servos que vão viver sim todos os dias na presença do Senhor. Eu entendo isso. Outra coisa que eu aprendo com a história de Joás, que quando nós damos lugar aos ídolos, quando nós damos lugar a tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus em nossas vidas, você pode ter o início mais promissor do mundo. O fim será um fim trágico. Eu aprendo isso na história de Joás. Você pode ter o melhor início, a melhor carreira, estar vivendo a melhor fase, o melhor momento. Isso tudo é importante, nós buscamos isso. Mas quando você começa a dar lugar a outras coisas que têm a primazia na sua vida, começa lentamente, como vimos Joás, dar ouvidos a outras coisas, a outras pessoas, nos afastarmos, a esquecermos que o templo é o local onde Deus ali está, esquecemos das coisas de Deus, podemos assim dizer. O fim não vai ser um final promissor. Eu entendo isso dentro dessa história e creio que esse relato está aqui para trazer para nós essa grande advertência. Para nós como pais, para nós como filhos e para os nossos filhos. Joás, uma criança criada na igreja. Infelizmente, você pode estar pensando, pastor, que coisa triste, um final trágico. Mas que é um alerta para nós.
Querido, sabe o seu tio Joiada, quando morreu? Ele foi sepultado entre os reis, tamanha a honra que lhe prestaram. Ele foi sepultado entre os reis, nunca chegou a ser rei, mas lhe consideraram como tal, por ter colocado no trono o rei Joás, por ter cuidado do reino num momento delicado da história do povo de Israel. Um momento delicado. E Joiada, o tio de Joás, teve essa honra. Quer saber agora como Joás morreu e foi sepultado? Joás foi assassinado. Foi assassinado pelo rei inimigo. Ele foi assassinado. Aquele mesmo rei que ele subornou, que ele foi tirando as coisas do templo, dando para o rei, para apaziguar a sua ira. Aquele rei, imagino eu, fico aqui até pensando, talvez acabaram-se até os recursos do templo, o ouro, a prata, e agora Joás não tem mais o que fazer, e aquele rei o mata. Aquele rei o mata. Na sua cama ainda. Joás, como foi sepultado Joás? Entre os reis, pastor? Não. Não teve a mesma honra que o seu tio. Joás foi sepultado, poderíamos dizer hoje, né, no nosso linguajar mais contemporâneo, em cova rasa, como um incomum, quase como que um indigente. Essa história está na palavra de Deus, queridos. Não estou aqui inventando. Joás morreu tragicamente. Pastor, o senhor tem aí alguma palavra de esperança para mim com essa história tão trágica de Joás? Tenho sim. Tenho sim. Eu quero terminar aqui com uma aplicação muito prática. Uma aplicação prática. Prática. Que nós entendemos. Permaneça na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias da sua vida. Um dia de cada vez. Não pense que os grandes atos que você um dia fez, o que eu um dia fizemos, nós fizemos para o Senhor, que isso é uma garantia de que amanhã estaremos na presença dEle, fazendo grandes coisas. Não. Nós vivemos para o Senhor a cada dia, entregando a nossa vida a Ele todos os dias. Portanto, o primeiro versículo que nós lemos, e fez Joás todos os dias da sua vida, todos os dias, coisas boas para o Senhor. Que nós possamos dizer assim: eu faço a cada dia e quero fazer a cada dia coisas boas para o Senhor. Viver a minha vida na presença do Senhor. Quero que os meus filhos vejam em mim alguém que vive na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra poderosa, por esse relato tão vivo, ó Deus, tão contemporâneo em nossas vidas. Nós como pais, nós como filhos, nós como, ó Deus, pertencentes ao teu reino, não queremos viver a vida que Joás viveu. Ó Deus, queremos que o Senhor olhe para nós e possa dizer: servo bom, no último dia, servo fiel, entra no gozo que eu preparei para você, no gozo do meu Pai, que eu preparei para você desde a fundação dos tempos. Pai Santo, nos ajuda a permanecermos na Tua presença, para que possamos viver uma vida reta, uma vida bem-sucedida, não apenas hoje, não apenas no passado, mas cada dia de nossas vidas. Enquanto o Senhor nos permitir que cada fôlego nosso seja para glorificar o Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja.